Paz e luz. Vamos continuar acerca de como abrir uma igreja. Essa é a terceira palestra. Se você não assistiu às duas primeiras, você deve assistir para se orientar. Estas palestras são incentivadas por pedidos de amigos e irmãos pastores que fundaram as suas igrejas e querem orientação de como fundar a igreja, como organizar uma igreja pioneira. Então, você acabou de fundar a sua igreja. Em primeiro lugar, você tem que ter uma diretoria segura e confiável. Ou seja, você tem que colocar pessoas, formar uma diretoria segura e confiável. Não adianta você botar aquele irmão que vai te dar problema depois. E tem pessoas que não dão problema nenhum, até que bota ele num cargo. Se você botar ele num cargo, aí ele começa a dar problema. Você tem que ter essa sensibilidade. Não é fácil ser líder. O líder tem que observar. Quem lida com boi tem que conhecer boi. Quem lida com vaca tem que conhecer vaca. Quem lida com ovelha tem que conhecer ovelha. Quem lida com gente tem que conhecer gente. A estrutura psicológica daquela pessoa. Então, esta diretoria você deve constituir mais ou menos o básico do organograma. O que é um organograma? O organograma é a lista da diretoria. É como se fosse aquela pirâmidezinha. Então, o organograma, que é a sequência da diretoria, dos administradores, a básica da igreja, não do ministério da igreja é essa. Primeiro é o presidente, que no caso, se foi você que fundou a igreja, deve ser você. Depois, um vice-presidente. Mas hoje as igrejas nunca estão colocando um vice-presidente, está dando muito problema, porque o vice geralmente começa a dar problema querer ser primeiro. Então estão colocando dois vices. Então primeiro vice, segundo vice. Isso é a estrutura da organização que você está fundando. Depois dois secretário, primeiro secretário, segundo secretário. Esse secretário que vai fazer o livro ata, livro caixa, né? E tudo mais. Segundo e primeiro tesoureiro. O tesoureiro é que vai fazer a contabilidade. Ele vai contar e colocar no livro caixa, né, que vai ser fiscalizado pelos secretários. Então essa é a estrutura básica da igreja. Para que ela funcione bem e tenha um bom desempenho no seu bairro, na sua localidade. Agora, o que é organograma? Eu falei, é a estrutura básica de uma organização. É hierarquia. Agora vamos para o organograma ministerial. Falamos do organograma da diretoria. Agora vamos para o organograma ministerial, ou seja, a ordem dos ministérios na sua igreja. A maioria das igrejas usam este seguinte organograma, essa seguinte organização. Primeiro, eles aceitam obreiros, depois diáconos, depois presbíteros, evangelistas e missionárias e pastores. As igrejas neopentecostais, como Universal, Igreja Mundial e outras neopentecostais que existem por aí, elas estão usando obreiros e pastores e bispos. Elas tiram diáconos, tiram presbíteros. Então, mas essa é a estrutura básica. Obreiros, diáconos, presbíteros, evangelistas e missionários, pastores e bispos. As igrejas tradicionais como a Assembleia de Deus tem diáconos, não tem obreiro. Tem diácono, tem presbítero, tem evangelistas e missionários e pastores, mas não tem bispo. E a estrutura da sua igreja. Você tem que definir qual é a linha de pensamentos e conceitos da sua igreja para que a sua igreja não fique louca. Ela vai parecer com quem? Com a igreja batista, com a igreja mundial, com a igreja universal, com a igreja da graça. Sua igreja vai ser parecida com qual igreja? Então você tem que definir isso e você tem que visitar essas igrejas para saber qual é a definição que você